Boa noite, boa noite, boa noite, graça e paz, povo mais feliz da terra, povo bendito do Senhor, povo amado, eleito e escolhido. Está começando mais um devocional Rema nessa noite, devocional que veio do coração de Deus pro meu e pro seu coração, devocional que tem o intuito de todo dia trazer um rema do alto, uma palavra que anime o nosso coração, renove as nossas forças, sabe, edifique a nossa fé. Pai do Senhor, pastor Augusto, Deus abençoe em nome de Jesus. Estou aqui, ó, com um batonzinho, glória a Deus, porque eu vim direto da live do YouTube, né? Não deu tempo nem de sair da cadeira, foi encerrar uma live e já começar a outra aqui no Facebook. Tivemos duas lives maravilhosas nessa noite. Assim, a minha gratidão ao Senhor é extrema. Beijo, meu amigo Francisco Júnior, bem-vindo em nome de Jesus. A minha gratidão ao Senhor é extrema, porque assim, todos os devocionais Rema, eu não posso dizer que tem um devocional Rema que nós fizemos lá no Face ou aqui, e que eu falei assim, ai, não foi de Deus, ai, não gostei, porque verdadeiramente Deus tem enviado um Rema. Eu também te amo, Júnior, estou morrendo de saudade de você, meu Deus do céu. Vou trazer você no Devocional Rema, em nome de Jesus. Vamos marcar lá no Instagram para você trazer uma palavra para a gente, um Rema do alto para abençoar a nossa vida. Bel, seja bem-vindo em nome de Jesus. E assim, não tem um Devocional Rema que eu olhe e diga, ai, hoje foi xoxo, ai, não deu, não teve como. Te amo, amigo. Não teve como, assim, palavras maravilhosas que Deus tem nos dado. Aqui do Facebook, no Instagram, elas já se encontram no meu canal do YouTube, Pastora Patrícia Andrade. Pastora Patrícia Andrade. As lives do Devocional Rema eu estou fazendo download e postando todas lá. Então, se alguma live do Devocional Rema abençoou sua vida, edificou sua fé, você tem agora a oportunidade de entrar lá no YouTube e compartilhar o link de todas essas palavras e abençoar a vida de alguém. Eu quero compartilhar com você hoje um rema que o Senhor ministrou ao meu coração. Eu não tinha ainda hoje, como é que eu vou dizer, hoje de tarde, eu tinha que fazer o devocional Rema, mas eu não tinha assim uma palavra para trabalhar. Mas Deus me deu uma palavra, Deus falou algo ao meu coração hoje de tarde, que quando nós entendemos que Deus tem um propósito para nós e a gente se disponibiliza a viver esse propósito, a gente não consegue tirar os olhos de Jesus, que é o nosso alvo, porque o nosso propósito sempre vai fazer com que nós venhamos a andar em direção ao nosso alvo. E aí, hoje, na live de hoje, a missionária Rejane trouxe a palavra em Ruth, capítulo 1, versículo 22. Só que eu quero falar com você algo sobre entender quem caminha contigo para Belém. Seja bem-vinda, missionária Fátima Coutinho, em nome de Jesus. Saber quem caminha contigo para Belém, porque nós temos que entender que cada pessoa tem o seu propósito. E eu quero falar do propósito de Orfa. Quero falar do propósito de Orfa. Então eu estou em Ruth capítulo 1, versículo 14, que diz assim a palavra do Senhor. Ruth, capítulo 1, versículo 14. Elas prantearam outra vez em voz alta. Depois Orfa abraçou sua sogra e lhe deu um beijo de despedida. Porém, Ruth permaneceu com ela. Elas prantearam outra vez em voz alta. Depois Orfa abraçou sua sogra e lhe deu um beijo de despedida. Porém, Ruth permaneceu com ela. E eu queria falar com você, compartilhar com você hoje um rema sobre Orfa, né? Sobre entender durante a nossa vida que existem pessoas que vão fazer parte da nossa trajetória. Fabiane Valadão, bem-vindo em nome de Jesus. LC Ferretti, bem-vindo, meu pastor, em nome do Senhor Jesus.
Noemi, ela saiu de Belém, sua terra natal, com seu marido, seus filhos, foi morar em Moabe. E lá em Moabe, seus filhos se casaram com duas moças moabitas, Orfa e Ruth, eu creio em nome de Jesus, meu amigo. E Orfa e Ruth foram viver na casa de Noemi, porque naquela época nós sabemos que as famílias eram patriarcais, então os filhos, quando se casavam, eles moravam ali ao redor do pai e as noras tinham que servir a casa dos seus sogros. Então eu já entendo que Ruth e Orfa, elas foram morar com Noemi e seu marido, né, lá em Moabe. E o casamento de Noemi e de Elimeleque, de alguma forma, impactou a vida dessas duas meninas. Também te amo, pastora Patrícia Pedro. Te amo, amiga. Bem-vindo, em nome de Jesus. Né? E ali, em Moabe, né, dois servos de Deus receberam na sua casa duas moças moabitas que tinham outros costumes, outra cultura, outra fé, tudo diferente do deles. Mas como elas foram morar na casa do seu sogro e tinham que servir a sua sogra e como os mais jovens, né, fazer a maior parte do serviço, missionária Cristina, bem-vinda, em nome de Jesus. Elas tinham que fazer a maior parte do serviço, elas não podiam fazer as coisas do jeito delas. Paz, Regina, seja bem-vinda, vizinha, em nome de Jesus. Então, elas, na casa de Noemi, elas tiveram que se habituar à cultura judaica, a tudo o que havia numa casa de hebreus. Tiveram que aprender a cozinhar como os hebreus, tiveram que passar a se comportar como mulheres hebreias, apesar de serem moabitas, tiveram que fazer um processo de ressignificação, que foi uma coisa que a gente falou muito hoje, aprender a buscar um novo significado, a buscar para você uma nova mentalidade para você viver um novo tempo. E dentro da casa de Noemi, essas meninas tiveram que viver um tempo de ressignificação do que representa ser mulher, do que representa ser indivíduo, porque apesar de indivíduos, elas estavam dentro da casa de Noemi. E ali elas tinham que fazer a casa funcionar do gosto de Noemi, e elas tinham que se comportar dentro daquilo que era padrão para a família de Noemi e Elimeleque. E depois de muito tempo passado, essas meninas não tiveram filhos e os dois morreram. Os filhos de Noemi morreram. E Noemi já estava viúva. Pai do Senhor, pastor Valdeci, Deus abençoe o nome de Jesus. E ali elas ficaram 3 viúvas, num tempo difícil, sem ter modo de sustento, e principalmente Noemi, que estava em terra estranha, que enquanto seu marido e seus filhos eram vivos, eles eram os provedores de todo o sustento da casa. A partir do momento que as 3 ficaram viúvas, não havia mais um mantenedor naquela família. E apesar de elas terem vindo de Belém para Moabe, né, a família de Noemi e Elimeleque terem saído de Belém, porque em Belém havia muita fome, Noemi entendeu que não dava mais para ficar em Moabe, porque elas tinham uma herança em Belém, né? Quando eles saíram de Belém para Moabe, eles saíram porque havia fome, mas os seus bens materiais ficaram lá, sua casa, suas terras, ficaram lá. E ficaram a cargo da sua família, responsabilidade da família. Então, Noemi decidiu voltar para Belém, porque lá alguém se levantaria para cuidar dela, porque toda mulher viúva tinha direito de, na sua família, ser sustentada ou até casar-se com o resgatador. Porém, nós vemos que Noemi decide voltar para Belém e, no meio do caminho, depois que elas já haviam partido para Belém, elas já não estavam mais nos campos de Moabe, no caminho entre Moabe e Belém, eu creio que muito próximo ainda de Moabe, Noemi lançou uma palavra para suas noras, porque ela olhou e viu 2 jovens indo com ela. 2 jovens viúvas, que não tinham filhos, e que, assim como ela, dependeriam de que alguém sustentasse.
e que ela sabia que duas jovens moabitas não seriam bem-vindas, não seriam bem recebidas dentro de Belém, porque a ordenança que o povo de Deus tinha era para não se misturar. E Noemi, além de chegar viúva, pobre e passando necessidade em Belém, ainda ia carregar duas moabitas, que faria com certeza com que o povo de Belém não tivesse os melhores olhos para a chegada de Noemi. Não basta ela voltar com fome, ela trouxe mais duas esfomeadas, mortas de fome com ela, né? Porque, infelizmente, quando nós estamos vivendo momentos de dificuldade, de adversidade, não é todo mundo que olha para nós com um olhar de amor e que quer nos abençoar. Seja bem-vindo, Jonesson, meu amigo, em nome de Jesus. Não é todo mundo que quer nos ajudar, nos abençoar, cuidar da gente, não. Tem gente que quando vê uma viúva vindo, fala, lá vem ela de pires na mão, né? Infelizmente, tem muita gente assim, que quando vê você no teu dia mal, corre de você, para não ter que, de maneira alguma, por causa da comunhão, por causa de alguma aliança que faça contigo, de alguma forma, ter que ajudar você, estender a mão para você. Mas fica tranquila, fica em paz, porque pode ser que em Moabe ninguém estenda a mão para você, mas o Senhor está te levando para Belém, porque o Senhor sabe que Ele está preparando gente em Belém, para ser instrumento dele, para colocar a tua vida no patamar que ele já designou no coração dele que você vai ter para a sua vida. Só que Noemi estava amarga, ferida, Noemi estava em luto. Quem é que fica feliz em perder marido e 2 filhos? Eu perdi marido e 1 filho e só eu sei o tamanho da dor que eu senti e que ainda sinto. Então, pouco depois de ter saído de Moabe, Noemi olha para as duas, Orfa e Ruth, e fala, olha, ainda eu não tenho filho para vocês casarem. Ainda que eu me casasse, vocês vão esperar, vocês esperariam eu me casar, engravidar, o menino crescer para vocês poderem casar? Voltem para a casa dos seus pais. Voltem para a casa dos seus pais. E ali as duas olharam para ela e elas gritavam no versículo 10 para Noemi, não, nós vamos voltar contigo para junto do teu povo. E ali Noemi foi falando com elas, que era para elas voltarem para Moabe. Porque Noemi sabia que tinha herança em Belém, mas não sabia se haveria alguém disposto a se casar com ela, uma mulher já de idade, que provavelmente não geraria mais filhos. E que como não tinha mais nenhum filho vivo, se gerasse, provavelmente o filho teria que levar o nome de Elimeleque, para que a descendência de Elimeleque não fosse extinta. E ali ela conscientizou as meninas das dificuldades. E ali, naquele meio de caminho, não estavam mais em Moabe, mas também não tinham chegado em Belém. E Orfa e Ruth não conheciam Belém. E os únicos hebreus que elas conheciam haviam sido seus sogros, né? Noemi e Elimeleque, e seus maridos. Mas elas não conheciam mais israelita nenhum. Elas não sabiam como seriam recebidas em Belém. E ali, naquele meio de caminho, à medida que Noemi falava, Orfa olhou para frente e não conseguiu visualizar que tipo de futuro ela teria. E o versículo 14 diz que elas prantearam em voz alta e que Orfa abraçou sua sogra e lhe deu um beijo de despedida. E aí,
Quantos de nós recriminamos Orfa porque Orfa voltou? Recriminamos Orfa porque Orfa deu um beijo em Noemi e voltou para Moabe? Quantos já falaram mal de Orfa porque no pior momento da vida de Noemi ela virou as costas e foi embora? Quantos falaram mal de Orfa porque Orfa abandonou Noemi e Ruth no meio do caminho e voltou para Moabe? Mas eu quero dizer para você que assim como para Noemi tudo era muito difícil, porque ela havia perdido seu marido e seus filhos. Para Orfa também era difícil, porque Orfa era jovem, não tinha filhos, mas também estava viúva. Para Orfa, aquela situação também não era fácil, também estava dolorido aquele negócio. Porque tanto quanto Noemi era viúva, Orfa também era. Só que tinha uma diferença. Noemi estava querendo voltar para Belém porque sabia que em Belém tinha herança e tinha resgatador. Mas Orfa entendeu que talvez por ela não ser, que por ela não ser moabita, não ser hebreia, por ser moabita, talvez não tivesse resgatador para ela. E ela iria com Noemi para Belém para ficar viúva até o fim dos seus dias. Então, na verdade, sabe por que eu não condeno Orfa? Porque cada um sabe onde seu calo aperta. Porque cada um sabe o tamanho da dor que está sentindo. Porque talvez Orfa não tivesse a mesma mentalidade de Ruth, que decidiu seguir com Noemi para Belém, que não temeu o fato de ser moabita e de que talvez não seria bem recebida lá, que talvez ficasse viúva por todos os seus dias, porque a restrição para o povo de Israel era não se casar, não criar laços com povos ímpios, com os povos idólatras ao redor. E os moabitas eram idólatras. Então, Ruth sabia que ela indo para Belém, talvez ela ficasse viúva o resto dos seus dias. Talvez ela nunca mais se casasse, porque nenhum homem judeu, hebreu, qualquer homem hebreu poderia dizer, não vou casar com ela. Ela é moabita, não quero ter filhos de uma moabita. Eu não quero aliança com uma moabita. Então eu não posso condenar Orfa porque ela não teve a mesma mentalidade de Ruth. Porque Ruth se expôs a risco para poder seguir com Noemi. Mas eu não posso condenar. O risco da viuvez até o fim dos dias era real. A possibilidade de rejeição social também era real. A consciência de que ir para Jerusalém com Noemi, sabendo que ela e Ruth eram moabitas e que provavelmente não se casariam com homem nenhum, e que Noemi já estava dizendo que ela própria não queria se casar, isso quer dizer que se tinha herança lá, provavelmente Noemi não tomaria posse da herança se não se casasse. Então, a possibilidade da rejeição social, a possibilidade da viuvez até o fim dos dias, de morrer viúva, a possibilidade de ter que viver em Belém de esmolas, sabendo que aqui atrás em Belém, em Moabe, ela tinha família, que ali em Moabe ela tinha a casa do pai. Então eu não posso condenar Orfa porque ela não quis seguir para Belém com Noemi, porque Orfa tinha a casa do pai dela para voltar. E entenda algo, quando eu penso pela visão de Orfa, eu não posso condenar Orfa, porque Orfa era viúva, mas tinha família. E ela decidiu voltar para a casa da sua família, para a casa do seu pai, ao invés de ir para um destino
que poderia surpreendê-la positivamente, como surpreendeu Ruth, mas é uma informação que elas não tinham, que aquilo aconteceria, ou que poderia acontecer exatamente aquilo que a sua sogra estava falando e estava passando na cabeça dela. Sabe qual é a verdade? A gente precisa entender que no meio de caminho, tomar a decisão para onde nós vamos seguir é indispensável para a nossa vida. A gente precisa entender qual é o propósito de Deus para nós. Quando eu leio esse texto e vejo Ruth indo com Noemi para Belém, eu entendo que esse era o propósito de Deus, porque Deus queria quebrar um paradigma em Jerusalém, em Belém, e colocar, bem-vinda Camilinha, e colocar, sabe, Ruth na genealogia de Jesus. Mas quando eu vejo Orfa voltando para Moabe, sabe o que eu vejo? Eu não vejo alguém covarde. Eu não vejo alguém que abandonou a sua sogra no seu pior momento. Eu vejo alguém que voltou para a casa do seu pai, na hora da sua dor, buscando alento, acolhimento e cuidado. E quando a gente está viúva, a gente quer acolhimento, a gente quer abraço, a gente quer carinho. Quando você está enfrentando uma perda desse tamanho, que é a viuvez, você quer gente que te ame, que te apoie. E Orfa sabia que Belém, para uma moabita, não era um lugar maravilhoso, não era um paraíso, não. Para uma moabita, Belém significava lugar de rejeição. Para uma moabita, Belém não significava casa de pão, não. Significava casa de humilhação. Porque nós sabemos que os hebreus não aceitavam as pessoas de povos idólatras. Então, sabe qual é a verdade? A gente precisa saber para onde está indo e que mão está levando a gente. Eu entendo que a mão de Deus levou Ruth para Belém para que se cumprisse o propósito de que ela fosse aquela que seria o alvo do resgatador, porque Noemi já tinha um pouco mais de idade e provavelmente nenhum homem ia querer se casar com ela e ter que sustentar ela e ter que sustentar a nora. Seja bem-vinda, Lili, em nome de Jesus. E se casar com uma mulher que já estava numa faixa de idade que talvez não gerasse mais filhos, então quem é que ia querer casar com uma despesa? Apesar dela ter bens para receber, caso ela se casasse, o marido tomaria posse dos bens do falecido marido dela, mas ele tomaria posse dos bens, mas ia ter que cuidar dela. E ainda cuidar de Ruth, que foi junto com ela. Então eu sei que Deus levou Ruth com a mão dele poderosa para Belém como forma de demonstrar o seu amor e cuidado pela vida de Noemi, porque não deixou Noemi desamparada, porque naquela idade talvez ela não se casasse, e ela realmente não se casou, mas Boaz se tornou seu genro, porque Ruth tornou-se sua filha, e o seu genro cuidou dela. E através de Ruth, a descendência de Noemi foi perpetuada, ela teve um filho de Boaz. E Ruth se tornou a avó de Davi, e faz parte da genealogia de Jesus. Mas será que é esse papel que o Senhor tinha para a órfã em Belém? Esse papel era de Ruth, gente. E se esse papel em Belém era de Ruth, me diz, o que órfã ia fazer lá? Você precisa entender aonde Deus quer levar você. Porque se for para você ir para Belém como Ruth, glória a Deus.
segura na mão de Noemi, vai e cumpre o teu propósito. Mas se não for, você vai fazer o que em Belém? Quem sabe o propósito de Deus para a tua vida, órfã, é fazer você voltar para Moabe, para você ser semente de Israel na terra de Moabe. Porque tudo que ela aprendeu na casa de Noemi, tudo que ela aprendeu sobre o Deus de Israel, como funciona uma casa judaica, o temor de Deus que os israelitas têm, tudo que ela aprendeu na casa de Noemi, fazia parte da bagagem de vida agora de órfã. E agora ela não voltava para a casa do pai como a menina que saiu. Agora ela voltava como alguém que conhecia o Deus vivo. Ela voltava como alguém que a sua vida tinha sido impactada pela vida dos seus sogros. Ela voltava como alguém que tinha sido impactada pelo testemunho de temor de Deus que os seus sogros deram durante a sua vida. Então, pelo amor de Deus, órfã, entenda que o teu chamado não é para Belém, o teu chamado é voltar, aleluia, para Moabe, para ser semente de Israel em Moabe. Para em Moabe você dizer, sabe, que os deuses de Moabe são enganosos e que o único e verdadeiro Deus é o Deus de Israel. Nós precisamos parar de condenar as órfãs que passam pela nossa vida porque não seguiram conosco para Belém. Nós precisamos entender que vai para Belém conosco quem Deus tem propósito de que vá conosco. Nós precisamos entender que tem gente que vai andar com a gente. Existem pessoas que vão andar conosco durante uma parte da nossa trajetória. E precisamos ter visão de Deus, que se essa pessoa for uma órfã, eu preciso ser instrumento para impactar a vida dela, mas eu tenho que deixar ela voltar para Moabe. Porque Deus tem propósito com ela em Moabe, não é em Belém. E temos que parar de condenar pessoas porque não quiseram ir conosco para Belém. Temos que liberar essas pessoas, porque você não veio em momento nenhum. Pai do Senhor, pastora Maria Aldenora, bem-vindo em nome de Jesus, minha amiga. Nós não vemos em momento nenhum no texto Noemi condenando órfã porque órfã não seguiu com ela. E a gente fica condenando. A gente condena. A gente fica com mágoa. A gente guarda ódio, rancor de órfã, porque órfã não quis ir com a gente para nossa Belém. Peraí, gente. Deus tem propósito em Belém. É comigo. Eu sou Noemi. Deus está me levando para Belém. Eu sou órfã. Eu sou Ruth. Deus tem propósito comigo em Belém. Então eu vou segurar, sabe? Eu vou segurar a minha bagagem e vou para Belém. Porque o propósito de Deus comigo é lá. Seja bem-vinda, Patrícia Prado. Em nome de Jesus, minha flor. Deus abençoe. Boa noite. Agora, quando eu entendo que eu não posso obrigar todo mundo a seguir comigo na jornada que Deus tem para mim, quando eu entendo que o outro tem o caminho dele, que o caminho dele pode não ser Belém. Obrigada, amiga, seus olhos. Quando eu entendo que o lugar do outro não é caminhando comigo para Belém, que o lugar do outro é voltando para Moabe, eu sigo para Belém em paz como Noemi seguiu. Porque Noemi não tem nada aqui no texto que diz que Noemi ficou zangada, aborrecida, chateada, magoada com Orfa, porque Orfa voltou. Então, por favor, em nome de Jesus, se você está indo para Belém e tem alguém que não quer ir com você, deixa voltar para Moabe. Deixa a pessoa cumprir o propósito dela em Moabe. Vai em direção a Belém, porque Deus mandou você ir para Belém e ninguém é obrigado a ir para Belém com você. E se alguém desejar ir para Belém contigo e for a mão de Deus que está levando essa pessoa contigo, glória a Deus, segura na mão dela e segue nessa jornada. Mas se Orfa recolher a mão dela e disser, estou voltando para Moabe, beija, abençoa e libera. Se Orfa decidir que não dá mais para caminhar contigo, libera sem mágoa,
Libera sem rancor, libera sem ódio. Porque cada um tem que seguir seu caminho. Cada um tem que ir em direção ao seu propósito. Cada um tem que viver a sua jornada e seguir a sua trajetória. Você é órfã? Deus não mandou você seguir com Noemi? Fique em paz. A direção que você recebeu é de voltar para Moabe? Volta para Moabe. Eu estava saindo de Moabe, mas aqui no meio do caminho, por uma palavra, eu entendi que eu estou indo para um lugar que não é para mim. Eu entendi que essa trajetória, que esse percurso até Belém é para Noemi, mas eu amo Noemi, eu amo Ruth. Mas eu entendi que o meu tempo com elas acabou. Eu entendi que Deus não tem propósito comigo em Belém. Eu entendi que o propósito de Deus na minha caminhada, na minha jornada com as duas é até aqui. E que o propósito que Deus tem comigo é voltar para Moabe. Porque lá em Moabe não conhecem o Deus que eu conheci na casa de Noemi. Então eu vou voltar para lá para falar dele. Eu vou voltar para Moabe como semente de Israel. Se Deus te deu essa direção, órfã, abraça Noemi, beija, chora, viva essa despedida. Porque todas as despedidas, quando alguém sai da nossa vida, quando alguém que a gente ama não vai prosseguir no percurso com a gente, ou a gente não vai prosseguir no percurso com alguém que a gente ama, às vezes dói. Dói. Mas eu não posso obrigar essa pessoa a ficar comigo em Moabe. Eu tenho que deixar essa pessoa ir para Belém, porque lá é o lugar do propósito dela. Quando a gente entende o lugar, o tempo, quando nós conseguimos ter uma visão de Deus, qual o tempo da vida que nós estamos vivendo, qual o propósito de Deus para nós, o que Deus quer conosco, qual o direcionamento do alto para a nossa vida, quando a gente consegue entender que nem todo mundo tem que ir para Belém. Quando a gente consegue entender que tem gente que tem que continuar em Moabe. Quando a gente entende que a gente pode morar em Moabe sem ter coração de moabita. Quando a gente entende que a gente pode viver em Moabe, mas continuar com o coração impactado pelo Deus de Israel. Quando a gente entende que a gente precisa ficar em Moabe para ser semente de Israel no meio do nosso povo. Talvez você esteja dizendo para mim, ai pastora, socorro. Morar em Moabe com o coração de quem aprendeu a amar o Deus de Israel também não é fácil. Porque os moabitas que continuam idólatras, os moabitas que continuam vivendo com a cultura que você conhece, que você já viveu um dia, já olham para você e falam, isso aí, viveu tempo demais na casa de Noemi. Já não é moabita mais não. Tem sangue de moabita na veia, mas já não tem mais coração de moabita. Porque morar em Moabe, sem coração de moabita, sem ter um coração de moabita, também não é fácil. Órfã voltou para a casa do pai, voltou para a casa da sua família, como semente de Israel, mas também propícia a enfrentar a rejeição, porque agora sua mentalidade era outra, seu modo de viver era outro. Então não é porque você voltou para Moabe, que é o propósito que Deus tem com você, que você vai receber aplauso. Órfã, entenda, Deus te levou para Moabe para cumprir propósito, não para ser aplaudida. Deus te colocou no caminho de Moabe de volta, não para você encontrar conforto, não para tudo correr maravilhosamente bem, não para ser
a vida dos seus sonhos, nem o lugar dos seus sonhos, nem, que maravilha, não. Você está voltando para Moabe como semente de Israel órfã. Você está voltando para Moabe, porque Deus tem um propósito com a tua vida em Moabe. Então, sabe qual é a verdade? Ruth 1,14 que a gente está falando. Sabe qual é a verdade? A gente não precisa saber se a gente vai ou se a gente fica. A gente precisa saber quem a gente é. Porque se eu sei que eu sou Ruth, se eu sei que eu sou Noemi, eu já entendi que meu tempo aqui em Moabe acabou e eu vou para Belém. Porque eu sei que o propósito que Deus tem comigo é lá, não é aqui. Agora, se eu tenho uma identidade, se eu sei que eu sou órfã, se eu conheço quem Deus me fez para ser, se eu recebi de Deus discernimento, sabe? Eu sei quem Deus me chamou para ser. Eu estou entendendo qual o propósito que meu Pai tem para mim. Eu não tenho dificuldade nenhuma de ficar em Moabe. Se eu entendi que a minha identidade é de órfã, eu volto para Moabe e cumpro o propósito que papai tem comigo lá. Mas se eu já entendi que eu sou Ruth, eu sou Noemi, eu vou a Belém. Porque lá tem um resgatador para mim. Então, nessa noite, quer você seja órfã, quer você seja Ruth ou Noemi, o importante é você saber quem Deus chamou você para ser. Porque se você sabe quem Deus chamou você para ser, se o Pai te deu discernimento de quem você é e qual o propósito que Ele tem com você, você não vai errar caminho e nem vai entrar em jornada errada. Você vai para onde papai mandar. Quer seja voltar para Moabe, quer seja seguir para Belém. Amém? Desejo do meu coração é que você, através dessa palavra, receba de Deus discernimento acerca da sua identidade e do seu propósito. E que com isso, essa palavra, esse rema, edifique a sua fé, renove as suas forças, abençoe a sua vida e faça você ser abençoado pelo Pai, no nome de Jesus, tá bom? Então, um beijo para todas as órfãs, Ruths e Noemis que ficaram conosco nessa live hoje aqui no Facebook, ou que ainda vão assistir posteriormente através do YouTube, porque essa live vai ser postada lá no YouTube. Glória a Deus, Camila, que bom que essa palavra abençoou tua vida. Glória, glória a Deus. Deus seja louvado. Então, que vocês possam receber esse rema que veio do papai para abençoar a nossa vida nessa noite. Que Ele te abençoe muitíssimo. E amanhã eu estou de volta com o Devocional Rema, às 19 horas no Instagram. Amanhã teremos a participação do pastor Alexandre Barbieri, lá do Rio Grande do Sul, que vai estar trazendo um rema do alto para abençoar a nossa vida. E às 21 horas amanhã eu estou aqui no Facebook de novo com o Devocional Rema, porque todo dia Deus tem um rema para minha e para a sua vida, para a glória de Deus Pai. Um beijo, um cheiro, Deus te abençoe e até amanhã.